Bahia e Santos se enfrentam neste domingo na Arena Fonte Nova, às 4 horas da tarde, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo importante para o Santos para novamente tentar se distanciar das últimas colocações e vai enfrentar um Bahia que está numa situação completamente diferente da gente lá na parte de cima da tabela. Vamos trazer aqui a provável escalação do Peixe, que será comandado por Matheus Bach, e devemos ter mudanças, bem no plural aqui, nessa escalação inicial. E vamos também entender como esse Bahia vai enfrentar a equipe santista, mas para isso teremos uma participação especial do Leiro, do canal Info Bahia, para trazer um pouquinho para a gente o lado do nosso adversário. Mas antes da gente falar sobre como esse Santos deve ser escalado, é bom que a gente também fale sobre a questão do Vojvoda. O Vojvoda que chegou neste sábado, no finalzinho ali da tarde, no Brasil, já desembarcou, já teve uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira, com o Alexandre Matos, para definir algumas questões de contratações e estará em Salvador, na Arena Fonte Nova, mas não para comandar o time do Santos na beira do campo, vai acompanhar de um camarote e na segunda-feira já inicia esse projeto, né, de treinador do Santos Futebol Clube visando a estreia contra o Fluminense. Então, para quem queria saber, o Vojvoda, apesar de já estar no Brasil, não estará comandando o Santos. Matheus Bach, que inclusive foi promovido, né, ali na comissão fixa do Santos, segue no Santos mesmo com essa vinda do Vojvoda, vai ser o interino do Peixe nesta partida, né? Ele que inclusive já estava dando os treinamentos desde a época de Kleber Xavier, então conhece bastante esse elenco do Santos. Bom, vamos começar aqui trazendo a classificação do Santos no Campeonato Brasileiro para a gente entender também a importância de um resultado positivo. Então o Santos hoje está na 15ª colocação, bem coladinho ali com o Corinthians, por exemplo, que é o 14º, que tem 22, o Santos tem 21. O Vasco tem 19 pontos, mesma pontuação do Vitória. O Juventude tem 18, Fortaleza tem 15 e o Sport tem 10. E só para a gente subir aqui para ver o Bahia está na 4ª colocação com 33 pontos, está numa situação completamente diferente da gente, né? E pode ampliar uma vantagem aí das equipes que estão abaixo em busca, né, de seguir tranquilinho ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos passar aqui algumas questões do Santos, antes de trazer a escalação, sobre desfalques e também os pendurados. Os pendurados do Santos para essa partida, o Santos tem o Tiquinho Soares, Zé Rafael, Igor Vinícius e também Luizão. E os desfalques do Santos, começando por quem pode deixar o Santos. Guilherme pediu para não jogar em Salvador e a diretoria acabou aceitando esse pedido do Guilherme por conta dos protestos que aconteceram ainda no estádio contra o Vasco, a torcida hostilizando bastante o atacante. No CT Repelé, ele ouviu algumas coisas que ele e a família ficaram um pouco mais preocupados, né? Não gostou da forma como foi hostilizado por alguns torcedores e pode deixar o Santos. Ele vem cogitando essa possibilidade, a gente trouxe isso em live aqui no canal. O Vojvoda, como já trabalhou com o Guilherme no Fortaleza e ele também passou por algo parecido no Fortaleza, prometeu conversar com o Guilherme para tentar contornar essa situação e ele seguir no Santos, tá bom? Então podemos ter atualizações sobre o Guilherme nos próximos dias. Quem já pediu rescisão foi o Gil. Então o Gil não deve mais vestir a camisa do Santos, deve inclusive até mesmo se aposentar, que era algo que ele já tinha em mente há um tempo, mas o Alexandre Matos, quando chega, convence ele a permanecer, mas agora parece que não vai ter volta mesmo, o Gil deve deixar o Santos Futebol Clube. E aí temos desfalques de 2 jogadores que estão em transição, que é o João Basso, um problema no adutor, e o William Arão com um edema, aliás, né, estava com um edema na panturrilha. Os dois já estão zerados de lesão, mas estão fazendo aquela parte de transição, pegando o ritmo, né, para poder ficar à disposição. A expectativa, a nova expectativa, é que para a partida contra o Fluminense fiquem à disposição de Juan Pablo Vojvoda.
O Zé Ivaldo, ele é uma dúvida em relação ao futuro dele no Santos. Ele até foi reintegrado, né, para participar dos treinamentos e tal, mas vai ser avaliado pelo Vojvoda se permanece no Santos ou se avisa o Cruzeiro de que, olha, pode buscar uma negociação. Se fosse o São Paulo, ele estava de volta, tá? O São Paulo tinha pedido para que o Zé Ivaldo continuasse no time do Santos, mas como não veio o São Paulo, é um outro treinador, vai voltar novamente ser rediscutido isso. E o Neymar está suspenso, vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas também saiu a informação de que ele teria sentido um probleminha, né, um edema. O Santos internamente fala que isso não é algo que preocupa para o jogo contra o Fluminense, até mesmo se fala, né, se ele vai ser convocado ou não pelo Carlo Ancelotti. Na segunda-feira tem convocação da seleção brasileira, mas da mesma forma do Guilherme, a gente vai apurando isso melhor e vai trazendo para vocês nos próximos dias, tá bom? Só para trazer esse contexto mais geral aqui neste vídeo. E bom, vamos então ao provável Santos para enfrentar o Bahia. Provável escalação do Lucas Mussetti, que traz o seguinte: Gabriel Brazão, Mike, Luizão, Luan Pérez e Escobar. E aí tem João Schmidt, Rincon, Gabriel Bontempo, Roleiser, Barreal e Tiquinho Soares. Bastante mudanças. Então vamos por partes. Luizão entrando, né, para formar a dupla de zaga novamente com o Luan Pérez e o Escobar, titular da lateral esquerda. Não sei se tem um pitaco de Vojvoda, mesmo sendo uma escalação do Matheus Bach, que acompanhou os trabalhos nos últimos dias, não sei. O Escobar, que, né, o Vojvoda conhece bastante o trabalho do Escobar. Ou pode ser uma estratégia para que ele atue de uma forma mais defensiva. Apesar de sempre falar aqui para vocês que eu enxergo o Souza um jogador, um lateral, que sabe se portar muito bem defensivamente. Ele tem bons números de desarmes dentro desses últimos jogos pelo Santos e é um jogador que me agrada bastante, tá? Tanto de forma ofensiva como de forma defensiva, até mesmo sendo uma válvula ali de escape caso você jogue em contra-ataque, que deve ser a forma que o Santos vai enfrentar a equipe do Bahia. Aí essa questão também de Tomás Rincon e João Schmidt devem jogar os dois lado a lado. A dúvida é se o Bom Tempo vai jogar como um camisa 10, vamos colocar assim, ou se ele vai jogar na ponta direita. Se o Roleiser vai jogar centralizado ou com um ponta pela direita. Se o Barreal vai jogar ao lado do Tiquinho, ou se teremos um Santos também num 4-3-3, né, com o Barreal na ponta esquerda, o Roleiser na ponta direita, ou o Bom Tempo na ponta direita. Então tem várias formações possíveis com esses mesmos jogadores. Vamos ver se o Matheus Bach vai querer fazer alguma inovação no sentido tático mesmo, mas é um Santos que tem algumas possibilidades. Eu imagino o Santos jogando no contra-ataque, até porque é assim que o Santos vem se portando como visitante e vem dando certo, até a campanha do Santos como visitante é melhor do que como mandante, mas eu gostaria de ver o Cabadeiro. Acho que seria um desafogo do Santos você ter a velocidade do Cabadeiro entre os titulares, tá? Não abriria a mão do Cabadeiro. É lógico, né? Pode entrar no segundo tempo? Pode entrar no segundo tempo, mas vamos dar o nosso pitaco aqui na escalação. Acho que eu colocaria ele entre os titulares, se bem que o Barreal também fez boas partidas, né? Tirando o Guilherme, é o jogador com mais gols no Campeonato Brasileiro, né? Pelo Santos, então também vive um bom momento o Álvaro Barreal, tá certo? Bom, agora vou trazer o Leiro para ele falar um pouquinho de como que vem esse Bahia para enfrentar o Santos. Então fala aí, Leiro, o que a gente pode esperar do Esquadrão de Aço? Fala pessoal do canal Nájila Luz, um abraço minha amiga, mais uma vez aparecendo aqui no seu canal para poder falar um pouco sobre o Esquadrão. Dessa vez, obviamente, um duelo importante, né, para as duas equipes. O Bahia tentando se manter no G4, né, apesar do resultado contra o Santos, vai permanecer por conta da diferença de pontos, mas é uma rodada chave, porque os principais adversários do Bahia, os times que estão atrás do Bahia na tabela, todos eles têm confrontos muito difíceis, né? O São Paulo joga contra o Atlético Mineiro, o Mirassol joga contra o Fortaleza fora de casa e o Botafogo joga contra o Juventude fora de casa. Então, o Bahia vencendo o Santos, por exemplo, né, pode abrir uma distância ainda maior para o quinto, sexto colocado, né? Os times que estão logo ali atrás, e isso torna a partida fundamental para a gente, tá? O ingrediente mais do que especial é a presença do público, né? Mais de 41 mil ingressos, pelo menos até o momento que eu estou gravando este vídeo,
né, já haviam sido garantidos, já foram garantidos para esse grande jogo entre Bahia e Santos na Fonte Nova. Então a força do torcedor, né, a Fonte Nova cabe aproximadamente 47, 48 mil torcedores. Então é um estádio praticamente lotado e talvez com até mais ingressos vendidos até o horário do jogo. Com certeza vai ser um aditivo a mais, né, um tempero a mais nesse grande jogo. O Bahia deve ir com um time bem próximo, né, do que jogou contra a equipe do Ceará. Talvez ali algumas 2 ou 3 mudanças, né, em virtude da questão da sequência, do ritmo, do cansaço. O Bahia tá na Copa do Brasil e vai jogar na próxima quinta-feira contra o Fluminense e veio de um jogo na Copa do Nordeste onde se classificou para a final ganhando do Ceará, que hoje tá no top 10 da Série A aí, né, do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo duríssimo, o jogo foi decidido só nos acréscimos, o Bahia fez um gol no finalzinho e conseguiu num jogo único, né, jogo único com o mando do Bahia pela melhor campanha, conseguiu avançar para a grande final da Copa do Nordeste. Então, é um time que deve manter a sua estrutura, talvez 2, 3 mudanças ali, até porque o Ancelotti estará na Fonte Nova, né? Isso já é um fato conhecido. Alguns jogadores do Bahia estão sendo monitorados. O Jean Lucas, segundo informações, está na pré-lista, mas a gente tem informações também que o Luciano Juba é um jogador que está sendo monitorado, talvez para uma convocação. Do lado do Santos, São Gabriel Brazão também, né? E tem outros jogadores que são bem vistos, né? Como o lateral Souza, que eu já vi também o pessoal comentando. Então, é um jogo que vai ser vistoso, né? E tem esse aspecto também. Os atletas, eles querem, né, aparecer para o treinador da seleção brasileira, eles querem estar ali de alguma maneira fazendo uma boa exibição. Então a expectativa é que realmente o Bahia não poupe os jogadores que não precisa poupar, digamos assim. A gente vai com a força máxima, com o que tiver de melhor, né? Eventualmente, claro, se precisar sair 2 ou 3 ali por uma questão física, né, um exame de CK elevado, alguma coisa assim, vai ser uma necessidade e não uma escolha do treinador Rogério Ceni. Então, a tendência é que vá um Bahia bem próximo que jogou a semifinal da Copa do Nordeste, e aí eu vou trazer para vocês, né, uma provável escalação. Ronaldo no gol, João Paulo sequer foi anunciado oficialmente até o momento da gravação desse vídeo, e também não poderia atuar contra o Santos, né, um acordo entre os clubes. Na lateral direita, Arias, que substitui o Gilberto lesionado. A dupla de zaga deve ser formada por David Duarte e Santiago Ramos Mingo, que é a dupla de zaga titular. E na esquerda, o Luciano Juba. No meio, nós perdemos o Caio Alexandre, talvez seja nosso principal desfalque para esse jogo. Né? O Caio Alexandre terminou sentindo uma lesão muscular na partida contra o Ceará. E a gente deve ir com o Nicolas Acevedo, né? Volante uruguaio, fazendo esse primeiro homem. Né? Completando o meio de campo com Jean Lucas e Everton Ribeiro. Na frente, a gente tem algumas dúvidas. A tendência é que talvez esse seja o setor com mais modificações, né, para tentar oxigenar um pouco mais. E aí temos uma dúvida. Na direita pode ser Ademir ou Kaique. Se ele for com Ademir, pode ser que pinte Kaique na esquerda. Então tem essa dúvida aí, né? Se ele for com Kaique na direita no lugar do Ademir, para poupar o Ademir desse jogo, em virtude da sequência e de ter feito praticamente 90 minutos contra a equipe do Ceará, ele pode ir com Cauli do lado esquerdo, ele pode ir com o Thiago, que é um garoto da base que fez o gol da classificação contra o Ceará também do lado esquerdo, né? Ele pode ir com o Lúcio Rodrigues um pouco mais aberto pelo lado esquerdo e ir com o William José na frente. Então, é um setor que deve sofrer algumas alterações. Como o jogo do Fluminense é na quinta-feira, nesse quesito, a gente espera um time mais forte contra o Santos e um time mais forte contra a equipe do Fluminense, tá? Então, se o jogo do Fluminense, por exemplo, fosse na quarta-feira, um dia a menos de descanso, aí a gente poderia ter um time um pouco mais modificado contra a equipe do Santos, mas a tendência é de o Bahia botando em campo o que tem de melhor, exceto as necessidades, como eu disse anteriormente, tá? No mais é isso, né? A expectativa é de um grande jogo, a gente tá muito confiante aqui, claro, o Bahia tem um momento melhor do que o Santos na temporada, mas o favoritismo ele só fica fora de campo, né? Para o Bahia ganhar o jogo, o Bahia vai ter que correr, suar bastante. O Bahia passa por um momento de oscilação, são muitas lesões, né? O Bahia não tá tendo aí a sua melhor sequência de apresentações, de grandes apresentações, mas os resultados estão vindo, né? Então, nesse contexto, a gente fica um pouco mais tranquilo, porque mesmo estando na sequência de apresentações questionáveis, a gente não tá deixando de pontuar ou de vencer jogos, né? A gente alterna ali algumas apresentações boas, outras mais ou menos, né? A gente não tem conseguido repetir as grandes atuações, muito pela sequência, pelo número de lesões, suspensões. Perdemos o Eric Pulga, por exemplo, que deve voltar só contra o Fluminense, né, para a Copa do Brasil, que é um dos nossos principais jogadores, né? Os reforços ainda não puderam estrear, né? O Bahia tá fechando aí com 3 reforços que ainda não foram anunciados, mas já estão em Salvador, né?
o João Paulo, goleiro, que veio do Santos, o ponta Matheus Sanabria, né, que veio do Al-Ain, do futebol dos Emirados Árabes, e o zagueiro Luiz Gustavo, né, da Seleção Brasileira Sub-20 e do Vasco, que o Bahia terminou adquirindo aí por cerca de 5 milhões de euros e já desembarcou em Salvador. Então, são 3 reforços, um goleiro, um zagueiro e um ponta, um atacante, mas eles não podem ainda estrear, não estão ainda em condições de estrear contra a equipe do Santos, e a expectativa é que eles estreiem aí para os próximos jogos, beleza? Tamo junto, um forte abraço aqui, sempre que precisar, podem contar comigo. Que vença o melhor. Forte abraço para a Nação Santista também, que é um time que eu admiro muito. Né? Tenho uma admiração muito bacana pela torcida do Santos, pela Nájila, que também no canal, né? Que é uma colega lá no GE. Então eu fico muito feliz aí com a oportunidade de falar um pouco sobre o Bahia aqui, né? E contar um pouco da minha experiência aqui também, digamos assim, nesse vídeo para trazer informações do clube, tá bom? Forte abraço a todos. Até a próxima. Bora, Bahia. Que vença o melhor. Tá aí o Leiro, né, falando sobre o Bahia, como que deve enfrentar o Santos, e uma coisa que, né, muitos torcedores estavam com essa curiosidade, se o Bahia iria com time misto, time reserva contra o Santos, e pelo que ele falou, se poupar, vai ser poupar, assim, jogadores pontuais. Então vamos ver como vai ser esse Santos. O Santos, que eu brinco que é assim, né, todo mundo cravando que o Santos ia perder para Cruzeiro e Flamengo, foi lá e ganhou. Todo mundo cravando que o Santos ia ganhar de Vasco e Sport e não conseguiu ganhar. Então, meus amigos, eu não sei mais nada. Não sei se vai vencer, se vai perder, se vai empatar. Espero que seja um Santos que possa jogar bem e também já começar esse trabalho, né, do Vojvoda, mesmo não sendo o Vojvoda em campo, num clima bacana, né, para contra o Fluminense a torcida vá um pouco mais tranquila, tá certo? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também me conta aqui o palpite de vocês. Quanto que você acha que vai ser Santos e Bahia, Bahia e Santos neste domingo? Grande abraço e até um próximo vídeo.